Limpo. Ministros, senhores comandantes militares, o nosso agradecimento por estarem aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de, se o ministro pudesse dar um posicionamento. As polícias militares são forças auxiliares, reservas das nossas Forças Armadas, do nosso Exército Brasileiro. E existe um mantra hoje, que está até no Congresso do seu partido, de 5 a 7 de junho, vai ser discutido na Bahia, no seu estado, pregando a desmilitarização das polícias militares e seguido pelo PCdoB, da deputada João Moraes e de alguns outros partidos. E, muitas vezes, com a premissa falsa de dizer que os policiais militares, à semelhança, e por serem regidos por um estatuto militar, estariam à semelhança da formação das Forças Armadas, que são treinados para matar. Coisa que fere profundamente as polícias militares, que os currículos estão mais do que disponíveis hoje, o compromisso com a dignidade humana. Como fazer uma comparação dessa natureza com a preparação das Forças Armadas? Então, o meu primeiro questionamento seria a visão de Vossa Excelência sobre isso, até porque, com a desmilitarização das polícias militares, tirando do artigo 142 da Constituição, que se remete ao 42, que proíbe a sindicalização e greve dos militares, é o nosso entendimento que assim deva ser, porque a Constituição, até de forma diferenciada em relação ao papel das Forças Armadas e das polícias militares, estabeleceu de forma muito digna para nós. O que vocês fazem pela sociedade é tão importante que a sociedade não pode ficar um segundo sem vocês. Por maior que seja a dor de vocês, a dor da sociedade é sempre maior. Se alguns governadores dos estados não tiverem esse entendimento, como alguns governantes do país não têm esse entendimento e diz, pode bater neles à vontade, gritou sentido, eles ficam quietos. E talvez o nosso papel como representante parlamentar seja, quando se grita sentido, sair dizendo exatamente que homens e mulheres compromissados com a vida, com a defesa da vida. Que as Forças Armadas têm, sempre terão, sempre o mesmo papel de defesa intransigente da nossa pátria, do nosso território, das nossas coisas, da nossa gente. E vejo com muita preocupação quando se faz até esse tipo de comparação. E dizer também a Vossa Excelência da relevância, quando se faz uma pesquisa de opinião pública hoje, as Forças Armadas estão entre as instituições de maior credibilidade no país. Aqui tem a pior, o senhor está nela, que é o Congresso Nacional com 9%. Depois vem a Presidente da República com 13%. As nossas Forças Armadas passam de 80% de credibilidade. Quando muitas pessoas estão falando hoje na rua em intervenção militar, e as nossas forças estão dizendo, não há que ter intervenção militar, porque pelo processo democrático, as Forças Armadas sabem o seu papel. Mas a população está pedindo exatamente porque não acredita mais em nada. Não acredita em governo. Então nós temos presidente envolvido na corrupção, ministro envolvido no petrolão, ex-ministros condenados, dirigente de partido, no mensalão. E aí a população se lembra de instituição com credibilidade em relação às nossas Forças Armadas. Então, eu gostaria de também saber com Vossa Excelência, em relação a eventual contingenciamento de recursos, às vésperas de uma Olimpíada, na iminência de termos ações terroristas no nosso país, por contingência dos Jogos Olímpicos. Vossa Excelência falou, é o 7º orçamento, sem colocar os recursos humanos. Olha, tem 450 mil, mas porque é necessário, precisava ter muito mais. Concluindo. Já vou concluir, eu tive a felicidade de um convite do general Adhemar, que à época comandante militar de São Paulo, e o deputado estadual falou assim, Olímpio, vai conhecer um Brasil que você não conhece. Eu fui recebido pelo general Vilas Boas, lá no Comando Militar do Amazonas. E tive a honra e o orgulho de como militar da reserva, militar do Estado da Reserva, poder desfilar com a tropa de fronteira e chorar. E poder constatar que o Estado brasileiro vem se omitindo, exceção às Forças Armadas. Por exemplo, na região do Amazonas, onde
A escola é o Exército Brasileiro. A saúde é o Exército Brasileiro. A polícia não existe, é o Exército Brasileiro. E nós precisamos ver, não se faz estrutura, não se provê segurança simplesmente com discurso e boa vontade. Então, pedir exatamente, e ter o posicionamento de Vossa Excelência, para evitar, dentro desses cortes que serão anunciados, porque o orçamento já é feito enxugado. Se nós tivermos cortes, nós poderemos ter comprometimento, sim, de estruturas fundamentais para a preservação do Estado brasileiro, que são as ações das nossas Forças Armadas. Obrigada. Na excepcionalidade, ministro, apenas... Major Olímpio, o debate da desmilitarização das polícias militares é um debate que está, inclusive, na sua própria corporação de origem. Eu fui governador e várias vezes tive o debate com policiais militares que defendem a desmilitarização das polícias militares, como tem no caso dos Estados Unidos. Eu acho que é uma cultura muito antiga nossa, advém ainda das primeiras polícias, a Polícia da Bahia foi das primeiras que foram criadas. Eu creio que ela traz ônus e bônus, porque você traz um regramento que é absolutamente necessário num processo de guerra aberta, e não sei se é necessariamente, não sou especialista nessa área, na luta nossa pela segurança interna das cidades e dos estados. Mas essa discussão está aí, eu não tenho a posição, eu sei que tem muitos países que só tem o Exército e tem a Força Nacional de Segurança que intervém em grandes delitos e tem as forças civis, mas esse é um tema que é essa casa que terá, porque é uma PEC que poderá modificar isso aí. Eu quero reiterar aquilo que eu sempre disse a meus policiais militares, que a democracia, ela não ofende, não colide com a hierarquia e a disciplina. E eu comungo, se pude interpretar corretamente o que o senhor falou, de que efetivamente a quebra da disciplina e da hierarquia, ela é coluna vertebral das Forças Armadas e, por consequência, da Polícia Militar, por conta de serem polícias militares, terem a mesma hierarquia, não chegaram ao mesmo posto de general. E eu sempre disse que a democracia é o território do império da lei e não o território da bagunça. E, portanto, ela não pode ofender. Você pode ser democrático na sua relação com o seu subordinado, o que não pode haver quebra de hierarquia, senão a gente não sustenta a Polícia Militar. Daí, mesmo contra a posição do meu partido, a minha contrariedade, a minha oposição à ideia de greve em Polícia Militar. Eu considero que quem foi armado pela sociedade civil para protegê-la, ao se insurgir contra ela, na minha opinião, tem mais o caráter insurrecional do que o caráter de greve, apesar de que ela não está regulamentada. O que não quer dizer que pode bater neles, que eles obedecem, que eu acho que isso é uma sandice. Nós só vamos conseguir manter toda a hierarquia por disciplina por liderança, não por imposição. E liderança não se impõe, se conquista, e só se conquista, e eu quero dizer da alegria da convivência com os chefes militares, os comandantes militares, que percebo que todos eles sabem que o melhor comandante é aquele que lidera e não aquele que apenas dá ordem, apesar de que o militar tem como máxima essa questão da disciplina. Então, eu concordo consigo e por isso minha oposição quando houve a greve da Polícia Militar da Bahia, e por isso convoquei na época a GLO para que a gente pudesse retomar e dar tranquilidade à população. E sobre a presença do Exército, o senhor tem razão. Eu fui nas fronteiras também e não há em poucos, em muitos lugares, a presença da Força Militar, da Força Armada é a única presença do Estado brasileiro para muitas localidades, as mais distantes possíveis, seja num serviço de atendimento, seja social, seja de saúde, e fica aqui a minha reverência a esse esforço e a alegria dos militares que se submetem a um esforço muito grande para cumprir. Deputado